Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. Estamos aí com o nosso discipulado, mais uma quinta-feira que Deus nos proporciona. Estamos aqui juntos mais uma vez nessa noite e poder aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós, para mim e para você, porque Ele é poderoso para isso e muito mais. Se assim nós cremos, confiarmos, como sempre eu falo, acreditarmos no Senhor, o quanto mais Ele pode nos fazer avançar, prosperar, ter realmente maravilhas sobre as nossas vidas, porque Deus Ele é fiel para isso. Deus tem o poder de nos surpreender, nos abençoar, muito além do que pensamos, muito além daquilo que imaginamos, porque nada será impedimento para Deus fazer em nossas vidas, transformar e restaurar e abençoar e realizar uma obra sobre nós de forma muito especial. Então é crendo, é confiando, é acreditando. E eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender. Eu tenho certeza que Ele vai nos dar a vitória. Eu tenho certeza que Ele vai fazer justiça, que Ele vai operar o sobrenatural, Ele vai realizar milagres, Ele vai realizar mudanças sobre nós de forma especial. E quanto mais assim cremos, quanto mais assim realmente nós tomamos posse de cada palavra, de cada ensinamento, cada direção, nada poderá impedir teu agir, teu querer e o teu trabalho. Então nós precisamos estar nessa posição. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar uma vitória ainda muito maior. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, dar início a esse culto, a esse discipulado, e eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por cada instante, cada momento, cada oportunidade, a cada privilégio, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, a maneira como o Senhor tem conosco trabalhado dia após dia, nos dando palavras, revelações que nos leva ao outro patamar de vida, ao outro nível de vida, evoluindo a cada dia mais, crescendo no temor do Senhor, na sua sabedoria, no seu conhecimento, que jamais queremos, meu Pai, ser dominados por este mundo, por aquilo que há no mundo, pelas situações que existem neste mundo, mas que possamos ser realmente transformados e restaurados por uma fé muito maior, que possamos crescer, que possamos evoluir sempre, que possamos conquistar nossos sonhos, propósitos e projetos, e que nada, meu Pai, possa nos afastar de Ti. E por isso eu peço mais uma vez esta unção, meu Pai, neste discipulado, nesse culto, nessa noite, que a Tua presença ela fale de forma muito especial em cada alma, em cada coração, e que sejamos altamente transformados, restaurados, Jesus, pela fé. Que a Tua presença ela reine, que a Tua presença ela faça a diferença sobre nós, e que sejamos altamente agraciados pelo Teu amor e assim pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Olha que maravilha, Deus tem sempre o melhor para nós, e quanto mais nós determinarmos e cremos e confiarmos no Senhor, o quanto mais Ele vai nos surpreender. Eu gostaria que você falasse comigo, que você concordasse com cada palavra, você dizendo: Senhor, eu creio na Sua palavra, eu creio nas Suas promessas, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida, para a minha casa e para a minha família, e eu tenho certeza que os milagres vão acontecer, as respostas irão acontecer na minha vida, porque nada pode impedir ou invalidar o Teu agir, o Teu querer e o Teu trabalhar. E eu tenho certeza que até hoje é o Senhor que tem me levantado, é o Senhor que tem realmente me sustentado, e nunca foi sorte, nunca será sorte, mas sempre a Tua bênção nos acompanhando dia após dia. E eu tenho certeza que assim será conosco até a consumação dos séculos, porque o Senhor é poderoso para isso e muito mais, Pai. Obrigado por esse momento, por essa noite, por esse dia que foi muito abençoado, e eu creio que muito mais nós iremos prevalecer e vencer no Senhor a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Olha só, Deus tem promessas e palavras. Deus tem chamado o seu povo a um arrependimento. Deus tem chamado o seu povo a fazer algo novo para a sua própria obra, para o próprio reino. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão se corrompendo. O mundo que vivemos é um mundo muito corrupto. Pessoas estão sempre cedendo ao erro, ao pecado, ao engano. E nós precisamos ceder ao chamado do nosso Deus. Ele mesmo deixou muito bem claro que Ele quer realmente nos colocar debaixo das suas asas, como uma galinha. Ela pega os seus pintinhos e quer proteger, mas muitos não querem realmente dar ouvido à voz do vosso Deus.
E nós precisamos então realmente estar atento a essa voz e querer realmente ser transformado por Ele, ser renovado, ser realizado por uma fé muito maior, ter realmente entendimento, porque uma pessoa sem entendimento, uma pessoa sem revelação em sua alma, em seu coração, ela acaba sendo roubada, ela acaba sendo enganada, iludida, ela acaba sendo realmente roubada, e nós precisamos estar dispostos a pagar o preço e a ser reverente ao nosso Deus, ser reverente ao nosso Senhor e saber que Ele vai realizar obras de forma assim, muito especial sobre nós. E aqui essa palavra em 1 Reis 19, lá no versículo também 19, olha só o que Elias disse a Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque o que eu tenho te feito. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e a comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Olha só que lindo essa passagem, quando Elias ele tocou a capa sobre Eliseu. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, eu jamais um dia imaginei chegar onde estou chegando, ou fazer o que eu estou fazendo. Eu jamais na minha vida eu pensei em pregar uma palavra, estar numa rede social, fazendo uma live, estando, como diz o mundo aí, dando a cara, a tapa, né? Você mostrando realmente o seu rosto, a sua face, enfim, né? Porque nós somos de nós mesmos já questionadores, nós mesmos nós não gostamos do que nós vemos muitas vezes, do que falamos muitas vezes. Quantas vezes já ouvi as pessoas dizer assim: eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha, do meu jeito, enfim. As pessoas elas sempre estão deixando a timidez, o medo, enfim, roubando a sua vida. Eu mesmo estava assim num certo tempo da minha vida, sendo muitas vezes criticado por mim mesmo e assim por outras pessoas, achando que eu não seria capaz, achando que jamais eu poderia estar fazendo o que eu faço hoje, né? Muitos quando falaram assim: olha, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Às vezes a própria família muitas vezes ela fala: você não vai, realmente você vai daqui um certo tempo, daqui 3 meses, essa muitas vezes é a frase, né, que muitos falam: daqui 3 meses você só não vai dar conta. E graças a Deus, já no nosso próprio instituto fazem 2 anos de Instituto Recomeçar em Amor. Começamos esse discipulado, estamos aí na rede social diariamente, ao meio-dia, na oração, a leitura bíblica, os nossos cultos, a qual eu estou aqui em Barretos agora, está tendo culto. O nosso amigo Amaury está aí pregando a sua palavra, juntamente com a sua esposa. A minha esposa também está dando todo o apoio. E, enfim, nós estamos realizando, trabalhando pelas almas, porque o nosso maior projeto, nosso maior foco é salvar as almas, as crianças que se encontram aqui em Barretos. Como o próprio Elias, ele tinha um propósito. Deus o chamou para algo novo, e um cara que ele quis até a morte, nem a morte ele viu, e ele então chamou este homem para ser o seu sucessor. Elias foi tomado numa carruagem de fogo, assim diz a história bíblica, assim nós cremos que assim ele foi tomado, ele foi arrebatado. O homem que quis a morte, nem a morte ele viu, que ele foi altamente levado para o céu de uma forma assim maravilhosa, com um carro de fogo, com cavaleiros de fogo, enfim. O próprio Eliseu já estava servindo a Elias já por um bom tempo. No dia ao qual Elias ia ser tomado, ele dizia assim para Eliseu: Eliseu, fica aqui, eu vou ali em Betel e já volto. Ele disse: jamais, meu senhor, aonde o senhor for, eu irei. Aonde o senhor estiver, eu vou estar sempre junto, ou seja, ali na brecha. O Eliseu, fica aqui, que eu vou lá em Jericó, eu já volto. Não, meu senhor, onde o senhor for, eu irei.
né? E aí, por diversas vezes ele falou o lugar que tinha que ir, Eliseu foi junto, não largou por nada aquele homem. E aí então Elias disse a Eliseu: o que você queres? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Olha a ousadia daquele homem. E o próprio Elias disse: olha, dura coisa me pedistes, né? Mas se você me ver ser tomada de ti, assim você receberá o que você realmente pediu. E essa palavra então, que em Mateus 7,7 deixa muito bem claro: pede e você vai receber, busque e você vai encontrar, bate e aberto assim será. Mas nós muitas vezes, com medo ou a timidez, de repente até a covardia mesmo, né? Ou aquele orgulho besta, não, mas eu vou pedir algo, não, eu vou viver assim mesmo, não tenho que me humilhar a nada e a ninguém. Mas o próprio Eliseu estava ali servindo, como um bom discípulo de Elias, ele foi altamente exaltado. Vemos depois na sequência o próprio Geazi, deveria ser realmente mais um profeta honrado. Ele escolheu realmente fazer besteira consigo mesmo, mentiu ao profeta, roubou, enfim, enganou. Um homem que tinha tudo para ser altamente abençoado, recompensado, porque ele viu realmente que a própria sunamita não tinha filhos. Ele que foi dar essa direção ao profeta Eliseu: olha, Eliseu, a sunamita não tem filhos, né? O que é um sonho que ela tinha, e assim foi realizado. O homem tinha tudo para ser alguém na vida, mas ele escolheu realmente fazer besteira consigo mesmo. Ele escolheu realmente mentir para o profeta, roubar como ele roubou, foi atrás de Naamã para pegar algumas coisas, conseguiu lá a prata, conseguiu algumas vestes, enfim, nada que pudesse realmente salvá-lo. E é onde nós precisamos ter esse entendimento muito maior, um entendimento que vai nos fazer temer muito mais a Deus e a sua palavra. Um homem como Elias, a qual ele tocou em Eliseu, Eliseu não se esqueceu que ele foi, aquele que foi lhe feito, e assim como foi dito: não esqueça o que eu te fiz, vai e volta, porque o que eu tenho feito. Olha só, quer dizer, olha o que eu fiz com você. Ele recebeu realmente um chamado naquele momento. E assim, olha só, em Mateus 9,9, eu andei aqui olhando e pesquisando, analisando homens ao qual Deus ele chamou, homens que eram indoutos, homens que não tinham às vezes condições de ser alguém para ser realmente um discípulo do próprio Deus, mas Deus ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus tem um propósito contigo. Deus tem realmente algo com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Mas de repente, às vezes você está aí com medo, com dúvida: será, pastor, que é comigo mesmo? Será que Deus tem algo comigo? E pode ter certeza que Deus ele chama. E as pessoas sabem realmente quando tem que fazer. Mas o que acontece, às vezes, o medo. Eu falo e repito sobre isso mais uma vez, porque eu já tive medo, já tive dúvidas, já me questionei, já me perguntei: será que realmente Deus tem algo comigo? Deus tem realmente um propósito na minha vida? Deus quer realmente me usar? E aí já estamos praticamente quase já 20 anos pregando o Evangelho, levando o amor a muitas almas, muitas pessoas. E aqui Mateus 9 diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu na alfândega assentado um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Você vê que é de imediato. Quando a pessoa ela tem realmente algo no coração, e ela sabe que Deus tem um propósito com ela, ela deixa o seu coração arder naquele momento, ela larga tudo aqui, como foi. Ele seguiu e levantou-se. Ele levantando-se o seguiu. O Senhor disse: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegou muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Olha só, os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. É aquilo que eu quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tudo está na palavra arrepender-se. Mateus, ele era um cobrador de impostos, praticamente ele era um ímpio, um fariseu, um homem que não tinha nenhum tipo de temor a Deus e nada,
mas quando Deus o chamou, ele parou com tudo e seguiu. Assim como o próprio Zaqueu, quando ele viu Jesus passando naquele lugar, ele subiu numa árvore, ele era tão pequenininho, tão baixinho, como diz a Bíblia, era de pequena estatura, e ele foi adiante, subiu nessa árvore, chamou a atenção de Jesus, e naquele momento ele fez algo que transformou a sua vida, a sua casa, a sua família, quando ele tomou uma atitude de dar aos pobres o que ele tinha, a sua metade praticamente do que ele tinha, restituir que ele tinha defraudado 4 vezes mais. O Senhor disse: hoje chegou a salvação à sua casa. Até então Jesus queria apenas pousar na casa de Zaqueu, e são homens como esses, mulheres como essas, né, que Deus quer realmente usar, pessoas que estão dispostas a fazer diferença, a ser realmente um homem ou uma mulher que vai ser honrado pelo próprio Deus, que Deus não veio para condenar ninguém, Deus veio para salvar a todos e trazer realmente os pecadores ao arrependimento. Os justos já estão salvos. Se a pessoa é justa perante Deus, ela vai ser salva, vai ser liberta, vai ser transformada, vai ser restaurada. E quanto mais nós cremos nisso e tomarmos posse disso e fazer aquilo que agrada o nosso Deus, o quanto mais iremos prevalecer, o quanto mais iremos crescer e evoluir no Senhor, quanto mais iremos ter conhecimento, sabedoria, entendimento e revelação. Como eu falava na quinta-feira passada, no nosso discipulado, o Onésimo era apenas um escravo, a qual para o seu senhor não tinha um tipo de valentia mais, tanto que ele fugiu da casa do seu próprio senhor, o Filemão, a qual quando ele teve encontro com Paulo na cadeia, em cadeias, como diz a Bíblia, Paulo conseguiu realmente converter aquele homem, transformar o pensamento, o falar, o agir daquele homem. Ele voltou para a casa do seu senhor, como Paulo pediu, e assim ele foi realmente restaurado, foi abençoado, um discípulo de Deus realmente na terra, levando a palavra, levando a libertação, levando a transformação. Assim como Deus, ele pegou o Eliseu, o homem estava ali trabalhando no campo, lavrando, estava ali com 12 juntas de boi, e ele pegou tudo que ele tinha, ele queimou tudo, ele fez um churrasco, ele fez realmente ali uma despedida, beijou o pai, beijou a mãe e foi embora. Foi embora realmente fazer o que Deus tinha com ele. Ele creu naquele chamado, naquele momento, assim como o próprio Mateus, assim como o próprio Pedro. Aqui Lucas 5, olha só como essa palavra, ela nos leva a crer que Deus ele tem o melhor para mim e para você. Quando há um chamado, há um propósito. E como diz na sua palavra, não foi você que escolheu Deus, mas sim que Deus te escolheu. Não foi você que quis, não. É Deus que nos escolheu. E numa situação de uma pesca maravilhosa, o próprio Pedro ficou tão realmente atônito, ele ficou tão realmente ou perturbado, na verdade, com o que ele tinha visto, porque ele pescou a noite inteira, nada tinha apanhado. Mas quando Deus ordenou a palavra, vá ao mar profundo, jogue ao lado direito do barco, e assim ele foi, o barco voltou de uma tal forma que quase estava bem afundando. E quando ele voltou-se para Jesus, ele prostrou os seus pés, dizendo: ausenta-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Pedro sabia quem ele era. Mas aí, olha só, Lucas 5, no versículo 8, eu li isso, e o 9 diz assim: pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que estavam com ele por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também o Tiago e o João, o filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha só que maravilhoso. Quando Deus tem um propósito, como Ele teve com a minha vida, quando Ele tem com a sua vida, você, Ricardo, que está aí, Deus tem um propósito contigo, Deus tem um propósito com cada pessoa, e Deus quer realmente realizar uma obra maravilhosa sobre nós. Deus quer realmente fazer algo que você, às vezes, você fala: como, pastor, isso pode acontecer? Não sei, mas Deus, Ele vai fazer, se é a promessa dEle. Se Ele pegou realmente um homem que era praticamente um fazendeiro que tinha as suas juntas, um agricultor que estava lá arando a sua terra, Deus tem promessa, Deus tem poder de levantar quem Ele quiser.
Deus pode, Ele quer realmente fazer justiça, Ele quer operar o milagre, o sobrenatural. Se tivermos atento à sua voz, com ouvido mente sensíveis à sua voz, como você está ouvindo, você que pode estar ouvindo, eu tenho certeza que Deus tem um propósito maior. Nada é em vão, nada é em vão. Deus vai fazer cumprir com a sua palavra. Parece que às vezes você não está vendo agora realmente a resposta qual você gostaria. Depende, você não está vendo o resultado. Mas Deus, eu queria muito mais. Mas se você mesmo sabe do seu propósito, do seu projeto, o que Deus tem feito, o que Ele vai fazer por você, Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Ontem falamos muito sobre isso, no culto de ontem, o quantas coisas que hoje são criadas, nós vamos pegar de uma forma figurativa, quantas coisas que têm um valor apenas pequeno, mas quando há uma transformação daquele momento, daquele produto, enfim, como se torna mais caro, como se torna realmente mais valoroso, enfim. Eu falava sobre o valor de um cacho de uva, tem lugares que vale, depende o tipo da uva, de 5 a 10, 15 reais, depende um cacho de uva, não passa mais que isso. E esse fruto, a uva, se ela não for realmente tratada da forma correta e certa, ou refrigerada, pode ver que ela vai realmente apodrecer, ter um prazo de validade muito rápido. Passa uma semana, 10 dias, ela vai estar murcha, podre, enfim. Desculpa. E o valor dela vai ser realmente mínimo, não vai valer nada, você vai jogar fora. Mas quando uma uva, ela passa por um processo no lagar, que é o lugar de prensar uvas, ou seja, a uva ela é pisoteada, a uva ela é prensada, para poder extrair o suco dela, enfim. Pode ver que então, quanto mais caro realmente o suco da uva, algo que fica às vezes o próprio vinho, quando ele é tratado da forma correta e certa, quanto mais velho ele fica, mais caro ele é, e não tem prazo de validade. Mas o processo é esse, ele ser esmagado, ele ser pisoteado. Depende, às vezes nós não entendemos o propósito, muitas vezes, que estamos passando. O próprio Pedro passou por diversas situações, o próprio Eliseu também, o próprio Elias passou, que o próprio Elias, ele quis até fugir, ele fugiu para uma caverna, ficou lá 40 dias, já mente ali, sem forças, numa depressão, de repente, estava lá sobre ele, e Deus foi, levanta Elias, tem muita coisa a fazer ainda, e aonde você de repente pode estar aí prostrado, uma situação que está sendo, de repente, até pisoteado, você passou uma luta, passou uma guerra, passou uma batalha, passou uma dificuldade, passou uma impossibilidade, e Deus quer que você se levante com força, com poder, com virtude, porque Deus, Ele há de te surpreender e te abençoar muito mais. Deus tem o poder de surpreender e fazer e realizar obras que às vezes a gente jamais imaginou em nossas vidas. Se Deus tem esse poder de transformar qualquer situação e você ir além e fazer o que agrada ao Senhor, então não há impedimento algum para Deus, não há dificuldade alguma para o Senhor. Se Deus pode realmente mudar uma questão, de uma fruta, a própria azeitona, quantas situações são mudadas, a azeitona mesmo, ela tem um valor pequeno, mas o azeite, quanto caro ele pode ficar, quanto mais ele for realmente prensado, extrair aquele óleo virgem mesmo, um azeite virgem, o quanto mais ele é caro, o quanto mais ele não tem nem prazo de validade, é algo que é imperecível, ele não perece por nada, e assim precisamos ter essa fé. O próprio Jesus, depois que ele foi para a cruz, o quanto ele foi exaltado, quando ele foi bem transformado. Antes, quando ele desceu as águas, houve do céu uma voz: esse é meu filho amado. Ali começou o processo de Jesus, e ele começou a curar, a libertar, a chamar os seus discípulos para a sua obra, e tanta lógica, tantas simbologias, tantas coisas que Deus tem a nos fazer aprender e ensinar. E se assim nós cremos e confiarmos no Senhor, o quanto mais realmente você pode realmente conhecê-lo e ter intimidade, comunhão com o Senhor, e poder fazer sempre algo que vai mudar e transformar totalmente a sua vida e a sua história de vida. Nós podemos chegar em lugares que nós jamais imaginamos,
eu posso tanto aqui realmente crescer, evoluir, avançar, prosperar muito mais, ou eu posso retroceder, simplesmente o meu ócio, a minha vontade de parar, desistir, não achar que está tudo certo, tudo bom. Eu posso somente me estagnar e parar e ficar, achar que está tudo bem. Mas se Deus tem um propósito maior, Ele vai fazer cumprir sobre a nossa vida. O próprio Jesus deixou muito bem claro: Senhor, se for possível, passe-me esse cálice. E muitas vezes nós queremos isso, né? Não queremos passar pelo processo, queremos deixar que esse cálice seja para outro. Pastor, olha, bem que eu gostaria, mas não pode ser outra pessoa. Quantas vezes as pessoas, elas não querem realmente? O próprio Moisés, quando ele foi chamado, eu sou gago, a minha língua é pesada, manda o meu irmão, eu não posso, enfim. E nós podemos, você pode, além. Quantas vezes eu resisti ao chamado de Deus? Quantas vezes, né? Pela minha dificuldade em falar. Muitas pessoas, quando me conheceram, viram realmente o quanto eu era gago, o quanto era difícil eu me comunicar, o quanto é difícil eu falar com as pessoas. Hoje, de vez em quando, enrosco uma palavra ou outra, porque isso até hoje é normal pela própria ciência, né? Os próprios fonoaudiólogos dizem que nem todo mundo é gago, tem realmente ali uma disfunção, um momento ou outro, tem um pouquinho mais de excelência na oração, na palavra, na oratória, tem vozes que são maravilhosas, enfim, como a do Cid Moreira, não tem como deixar de lembrar deste homem, da sua voz, enfim. Mas quando a pessoa mente, ela crê que ela pode mudar, Deus ele faz, Deus realiza. Eu jamais imaginei, um dia até um meu primo disse: poxa, Marcos, agora não daria mais para zoar você mais nada, né? Porque as pessoas são cheias de querer tirar um sarro, né? Quando a pessoa engasga, gagueja, né? Acaba sendo motivo até de chacota, de zombaria, enfim. Ele falou: poxa, primo, agora você fala tão certinho, tão correto, nem para brincar mais com você, né? E é isso aí. Então, quer dizer, quando Deus ele muda, ele transforma a vida de alguém. Você começa a passar por processos, você começa a passar por batalhas, por guerras, lutas internas, enfim. E se nós entendemos isso e colocarmos no coração isso, e saber que Deus está no comando de todas as coisas, seja qual for a situação que você vai enfrentar, Deus será contigo. O dia mal pode chegar, sim, ele vai chegar. Eu ouvi até realmente de um profeta dizendo assim: olha, se você não passou por tal coisa, pode ter certeza que você vai passar. Sempre tem a primeira vez. Pastor, nossa, que coisa maldita. Não é isso, é questão de ser coisa maldita, não. São coisas que nós precisamos aprender, que vamos passar por situações. Eu jamais imaginei que um dia eu ia passar por uma situação de óbito, né? Mas um dia a minha família aconteceu. A minha mãe não está mais entre nós. Então, foi um ente querido, né? Aí foi minha avó, foi meu avô. Então você começa, às vezes, e quanto mais próximo vai chegando, você fala: meu Deus, né? E aí situações N pode acontecer, situações acontecem no momento. Essa semana mesmo, fiquei sabendo de um amigo nosso que infelizmente sofreu um acidente, né? Enfim, coisas assim acontecem no momento. Esse dia mesmo, alguém me mandou uma mensagem: pastor, ora pelo pai dessas pessoas, porque uma jovem de 17 anos passou uma situação. Então, se a pessoa não estiver ali num processo com Deus, está ali enraizada, né? Está ali em Deus fortalecida, de repente ela sofre um baque, sofre um problema, sofre uma dificuldade. Imagine o que Jó passou, o que Jó sofreu, o que Jó viveu naquele momento. E ele permaneceu, ele estava ali firme e forte, porque ele sabia que ele era. O seu Redentor estava com ele. E assim, quanto mais nós cremos nisso, confiarmos nisso, o quanto mais nós podemos prevalecer e ter realmente experiências com Deus e saber que Ele vai realizar uma obra muito especial sobre nós. Se entendemos sobre isso e deixar o coração ser moldado pelo próprio Deus, transformado pelo próprio Deus, o quanto mais iremos crescer. E olha só, uma última palavra que eu estarei lendo aqui em Amós, onde falei isso sobre a igreja, né? O quanto isso aqui é fantástico, né? Amós começou a fazer algumas declarações, né? ou profetizar naquela época. Aí o rei Amazias disse assim a ele, Amós 7,12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Ou seja, vai para lá, para a sua terra, você vai profetizar lá.
mas em Betel daqui por diante não vai mais profetizar, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Mas respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boleiro. Quer dizer, ele era um homem que cuidava dos gados e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Você vê que Amós, ele recebeu um chamado, um profeta, assim como tem o Joel, assim como tem Daniel, assim como tem Miqueias, assim como tem Jeremias, assim como tem Isaías, os profetas, enfim. Nós precisamos entender que Deus, ele tem um desejo maior de nos fazer ir além. Se nós estivermos atentos à sua voz, atentamente ao seu chamado, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ouvir mais o Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero poder entender mais do Teu amor, da Tua palavra, eu não quero ser mais um no meio da multidão. Se nós entendemos isso e compreendemos isso, o quanto você pode ir além. Amós era apenas um cara que cultivava sicômoros, né, e era um homem que cuidava do gado, do campo, fazia ali a sua agricultura. E um dia Deus chamou: olha, você vai agora falar do teu amor, vai falar agora do meu amor para o teu povo, você vai profetizar, você vai declarar. E o que ele declarou, que ao qual o rei Amazias, ele não aceitou, disse: olha, você não vai mais falar que não, porque não foi coisas boas que ele ouviu. Quer dizer, quando a pessoa não está preparada com coisa que ele vai passar, ele começa a se incomodar. Eu não creio, não confio, não acredito, enfim, porque iremos passar, sim, por muitas lutas, batalhas e guerras. Eu não vou deixar o evangelho de facilidade, porque o Senhor deixou muito bem claro que o seu caminho é estreito, é apertado, é um caminho difícil de passar. É lutas, é batalhas, é guerras, é situações que você vai ser realmente perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser realmente, às vezes, injuriado, e aí vai ter situações, enfim. Mas o Senhor disse: bem-aventurado é aquele que vai sofrer pelo meu evangelho. Bem-aventurado, os discípulos sofreram. E hoje é o evangelho de muitas vezes de pessoas que estão sendo roubadas por si mesmas, porque elas não conseguem. E se ela passa para um problema, ela passa por um problema, porque se ela pagou algo para Deus, né? Porque ela foi à igreja, de repente ela pagou, ela fez lá um voto, ela fez lá de repente lá sei lá, ela fez algo com Deus, ela fez um voto com Deus, que Deus falou com ela, que não sei o quê, porque o pastor Cristo, que não sei quem disse e tal, e aí então ela sofre um problema, sofre uma situação adversa. A primeira coisa a fazer é questionar Deus, é reclamar, falar besteira, enfim, que o ser humano é assim. O ser humano, ele não consegue às vezes passar por um processo e confiar em Deus. O próprio José, olha só a situação que ele enfrentou naquela escravidão, um homem que foi fiel naquele momento, e aí quando ele foi fiel a Deus, não se contaminar com a mulher do Potifar, porque ele podia ser realmente ali o segundo homem da casa de Potifar, ele podia ser aquele homem ali, cuidando da casa do Potifar, comendo o bom do melhor, estando ali com a mulher do cara, quer dizer, vivendo de prazeres, enfim, porque ele ia ser muito bem cuidado naquele lugar, naquela casa, sendo um escravo. Mas ele resistiu ao mal, à tentação, e ele foi lançado para a prisão, ficou lá mais 3 anos na prisão, e ele não parou, ele não desistiu, ele não recuou. E ontem eu falava também de Nelson Mandela, a qual ficou 27 anos na prisão. Ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo na sua vida, e ele foi fiel a ele mesmo, ele foi fiel às suas crenças, às suas, ao seu pensamento, à sua forma de pensar, de agir, e ele foi altamente exaltado. Um homem de um prisioneiro, também ele foi realmente o presidente da África, ele foi o primeiro, o executivo daquele lugar, assim como José. Ele foi o segundo abaixo de Faraó, mas foi aquele que dominava todas as coisas. É somente ele que ordenava e fazia as coisas acontecer. E Deus, ele tem esse poder de exaltar quem ele quer, assim como ele fez com os seus discípulos,
que eram homens doutos, homens sem nenhum tipo de cultura, ou conhecimento, ou formação acadêmica, nada, e Deus levantou. E assim como está escrito que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pegou um gago, como eu, e tem me dado essa condição de poder pregar a sua palavra. Graças a Deus por isso. Jamais eu irei me orgulhar, porque achar que agora eu sou alguém, não, porque Deus sabe realmente o meu coração, o quanto eu desejo ainda fazer sempre aquilo que lhe agrada. Eu erro, sou um pecador também, como qualquer pessoa, mas eu quero fazer, quero poder realmente ajudar. Algo que eu ouvi do Cortella, que ele ouviu de um outro homem que eu não sei também, ele aprendeu isso, e é algo que nós precisamos aprender. Quando você tem um pão, e você encontra com outra pessoa, também ela tem um pão, e vocês trocam esse pão, cada um sai com um pão. Mas se você tem um conhecimento, e ele tem um outro conhecimento, e vocês trocam este conhecimento, você sai com 2 conhecimentos. Olha só que fantástico. Então, quanto mais nós aprendemos um com os outros, quanto mais nós podemos realmente crescer em sabedoria, em temor, em amor, em sabedoria, enfim, nós podemos compartilhar, nós podemos realmente levar as pessoas a ter um outro conhecimento. E tem pessoas que estão sempre guardando, a carta na manga. Eu não posso falar isso porque se eu falar, alguém pode me copiar. Nós temos que realmente compartilhar. Hoje muitas coisas não são compartilhadas na rede social, nós precisamos compartilhar. Eu compartilhei algo que realmente eu ouvi que é realmente muito forte, na verdade, mas é uma realidade. O próprio Hitler, lá tem uma foto dele, a qual ele pegou uma galinha, ele despenou totalmente aquela galinha perante os seus ali que estavam com ele, os seus liderados, e aonde então ele mostrou como deveria realmente governar, como deveria liderar. E ele então maltratou aquela galinha, ele pegou, despenou e tal, mas assim que ele jogava algumas ração, alguns milhinhos de trigo, enfim, a galinha vinha e comia. Olha só, realmente, como que é fácil você dominar essa massa, quando a pessoa ela está só querendo receber as migalhas, ela quer receber somente algo que parece que está sendo bom para ela. E Deus quer que você queira mais, que você evolua, que você vença, que você prospere, que você vá além. Deus não quer que você apenas esteja ali realmente rastejando por migalhas. Deus quer que você tenha o desejo de ir além, de fazer muito mais, realizar muito mais para Ele, pela obra dEle, para o reino dEle. E com certeza você será altamente surpreendido e altamente abençoado, recompensado de uma forma gloriosa, poderosa e sempre sobrenatural. Amém? Que Deus venha dar sempre a você esse tipo de sabedoria, entendimento, revelação, que você possa aprender muito mais com o Senhor, você possa ter discernimento, entendimento, sabedoria e saber que Deus ele vai realizar uma obra maravilhosa sobre a tua vida, porque nada poderá impedir o agir do nosso Deus. Então, Deus pegou Amós, que era um cara que cultivava gado, um cara que cultivava esse sicômoro, que é a parte de agricultura, que na verdade nem sei na verdade o que é essa palavra, eu não lembro agora, já devo ter ouvido falar sobre ela, mas eu não, até li numa outra tradução ontem e me fugiu agora. É um conhecimento que eu não tenho, e se você tiver esse conhecimento, você vai me passar e eu vou ter esse conhecimento. Então isso é importante, nós temos que buscar o conhecimento, buscar realmente nós compartilharmos esse conhecimento, e quanto mais você poder realmente entender isso, compreender isso, o quanto mais você pode ser pelo próprio Deus surpreendido e abençoado. Um dia que você menos espera, você pode ser exaltado e levantado, como foi o próprio Eliseu, estava lá trabalhando, arando, sendo fiel de repente ao que ele fazia. Deus viu no seu coração e deu ele o chamado. O próprio Gideão estava lá malhando trigo no lagar, ele estava lá prensando o milho ali no lagar, porque também o milho, aliás o trigo, também ele é moído na pele de moído, ele passa uma pressão. Você vê quanto a farinha, ela pode ser tão maravilhosa, e o que se faz com a farinha, quanto pode ser mais caro, essa transformação, mas começa ali, na pedra de moinho. O moinho vai realmente, esmoaça realmente, esmaga realmente aquele trigo, como ali os pés esmagam a uva,
como a prensa esmaga realmente ali a azeitona, Jesus também foi esmagado pelas nossas transgressões. Depende, você pode passar uma pressão, uma situação qualquer, então não lamente, não queixe, mas deixe Deus transformar e abençoar totalmente a sua vida, porque você vai ser transformado, se assim você deseja, você tem no seu coração, e aliás, você às vezes não tem, mas tem um chamado, pode ter certeza que Deus ele vai fazer você entender e compreender isso do próprio Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu tive que compreender, eu tive que entender, hoje eu entendo, compreendo, ainda tem muitas coisas a serem mudadas, transformadas, tenho certeza que eu vou enfrentar ainda muitos desafios, mas com uma certeza que eu vou realmente vencer a cada um deles, porque Deus é conosco, Deus é contigo, e você vai vencer, você vai prevalecer, você vai avançar, você vai prosperar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos responder, porque Ele é um Deus que não esquece do que você pediu a Ele. Então depende, você vai, por que eu estou passando por isso? Porque às vezes você pediu para Ele, Ele vai fazer você passar por uma situação para que você possa realmente chegar ao lugar desejado, como foi com José, com Abraão, Isaac e Jacó, e assim será conosco também, sempre em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa palavra, meu Deus, mais um discipulado, meu Pai, como eu sempre falo ao Senhor, meu Deus, eu não seria capaz de lançar essas palavras, de falar o que eu tenho falado, Jesus, se não fosse pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, o Senhor sabe o quanto, meu Deus, eu dependo de Ti, para que o Senhor venha usar os meus lábios, usar a minha voz, usar a mente, meu Deus, o meu corpo, usar a minha vida, em prol das almas, meu Deus, do nosso instituto, meu Deus, daquilo que é para o Teu reino, poder salvar vidas, levar vidas, meu Deus, até uma salvação, a uma libertação, a uma renovação mental e espiritual, meu Deus, um recomeço que ela possa ter, como nós recomeçamos, meu Pai, em amor, porque eu sei que o amor, meu Pai, é a base de tudo. Então eu creio, Pai, que o Senhor está operando e vai operar ainda muito mais sobre cada vida, e eu peço, vá agora ao encontro de cada pessoa que o Senhor tem com ela um propósito, um chamado, meu Pai, ainda que muitas vezes ela não entenda, não compreenda, que o Senhor faça, meu Pai, entender, compreender que a Tua vontade é o que vai prevalecer dia após dia. O Senhor mesmo, o Senhor Jesus, o Senhor pediu aquele momento ao Pai, que o Senhor pudesse passar o cálice naquele momento, mas que a Tua vontade que prevalecesse sobre nós. Então eu creio que o Senhor vai fazer também cumprir sobre nós a Tua vontade, meu Pai, porque a minha vontade, ela não tem realmente nenhum tipo de valor, meu Deus, mas sim sempre a Tua vontade, porque a minha vontade seria outra, meu Deus, jamais estar aqui ou fazer o que eu fiz no dia de hoje, mas sim muitas vezes a carne, ela quer descansar, ela quer repousar, ela quer apenas ter prazer, meu Pai, mas eu sei que o Senhor tem o poder de surpreender e realizar em meio às lutas, às guerras, batalhas, porque eu sei que vamos vencer, dar a volta por cima e prevalecer neste mundo ainda muito mais. Por isso eu peço a Tua bênção, alcança cada vida agora, meu Pai, alcança cada lar, cada família, cada pessoa que possa estar de repente prostrada, meu Pai, achando que é o fim, que acabou, meu Deus, faça ela entender, compreender que o Senhor vai dar a ela realmente uma resposta, uma vitória muito maior, que ela vai prevalecer, que ela vai vencer, que ela vai conquistar, que ela vai prosperar ainda muito mais no Senhor. Então por isso eu peço a Tua bênção e eu dou a minha bênção sempre, sempre, meu Pai, com a certeza de uma vitória, de uma resposta muito maior sobre as Tuas vidas, em nome do Senhor Jesus, sempre, sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Diga aí você mesmo, obrigado Jesus, mais um dia, eu recebo essa palavra, recebo essa oração, e eu tenho certeza que eu vou crescer, vou evoluir, vou avançar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te prospere muito, Deus abençoe muito a sua vida, Francisco, Ricardo, você que estiver conosco nessa noite aqui, a Verônica também, Deus abençoe muito a todos, a esses que vão estar ouvindo após essa live, que vai estar gravada aí no YouTube, aí no próprio Facebook, na página do Recomeçar em Amor, no próprio YouTube. Que Deus venha abençoar, Deus venha prosperar abundantemente cada vida, a cada casa, a cada família. Que Deus derrame bênção de forma assim muito especial sobre a sua casa, sobre a sua família, e que essa paz, ela reine, ela governe, ela prospere abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite, fica com Deus, Deus te prospere e te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Até mais, até quinta-feira que vem, às 19h30. Lembrando, nesse domingo, então às 18 horas, na rua Equador 202, teremos a nossa Santa Ceia
do mês agora de outubro. Então, será um dia realmente maravilhoso. Dia 12 teremos a festa das crianças, vai ser também um dia maravilhoso. E que Deus venha abençoar e prosperar abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. Até mais, fica com Deus!